Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? E eu peço a você que, por gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta. Daqui a pouco vamos ler um outro texto, nessa mesma carta aos Hebreus. E vou pedir aos irmãos que estão em casa, para que tenham a Bíblia aí ao seu lado, para que possam acompanhar conosco os 3 próximos textos que estaremos lendo. É muito importante você também que está em casa nos acompanhar na leitura desses textos, porque eles vão trazer consistência para a palavra que Deus tem para nós hoje. Amém? O tema da nossa palavra hoje é olhando para o autor da fé. Parece um tema singelo, mas o texto sagrado diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O texto usa essa palavra na língua portuguesa. Olhando para o autor da fé. Na Bíblia grega, esse olhar, citado aqui nessa tradução que lemos, é fitar, fixar o olhar. Deus quer que fixemos o nosso olhar no Cristo celestial, que está pronto a nos abençoar durante a carreira, durante a jornada da nossa vida. Deus quer que fixemos o nosso olhar. Uma outra tradução do grego também para essa palavra olhar é cravar a visão. Cravar a visão significa o quê? Fixar, de modo a não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas cravar, fixar atentamente àquele que é o autor e consumador da nossa fé e que nos assiste constantemente. Esse é o sentido desse olhar para o autor da fé. Parece um tema singelo, mas profundo e significativo para a nossa vida, para a manutenção da nossa fé. É interessante que a carta aos Hebreus, muitos estudiosos da Bíblia a consideram como o 5º evangelho. Os 4 evangelhos dos quais temos conhecimento, eles falam de um Cristo cujo ministério se dá aqui na terra, com sinais, com maravilhas, coisas extraordinárias aconteceram durante os seus 3 anos e meio de ministério. Mas o escritor aos Hebreus nos aponta agora para um Cristo
celestial, para um Cristo que não está mais na terra no seu ofício ministerial, mas nos aponta para um Cristo cujo seu ofício é no tabernáculo celestial. Amém? Ele agora está assistindo diante do Pai. Ele não está ali apenas entronizado, assentado à direita de Deus Pai, ociosamente, de forma alguma. Ele está como sumo sacerdote, no tabernáculo celestial, no santuário celestial, ministrando diante do Pai, intercedendo por nós, como um sacerdote, como sumo sacerdote, cumprindo o seu ofício por todos aqueles que o servem, por todos aqueles que se renderam a Ele ao longo dos séculos. Amém? E Ele está continuamente ali no seu ofício diante do Pai. Então essa carta aos Hebreus nos reporta para o Cristo celestial, que está agindo em meu e em seu favor. E quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está nos assistindo continuamente pelos séculos dos séculos, no santuário celestial, agindo e nos provendo de todas as coisas. O mundo não está à deriva. Você, cristão, você, homem de Deus, a sua vida não está à deriva. O Senhor está conduzindo todas as circunstâncias, todos os detalhes na sua vida, porque Ele é o seu Deus, que não apenas morreu, ressuscitou e nos abandonou. A palavra diz, na carta aos Hebreus, que Ele está vivo e ativo no santuário celestial para ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todas as suas igrejas. Amém? Esse é o Senhor, o Cristo eterno, o Cristo celestial, do qual passamos a falar agora. A carta aos Hebreus tem o propósito de assegurar aos judeus que se converteram a Cristo, de que a sua fé em Jesus é legítima, pois Ele é o Messias prometido nas Escrituras. Então a carta aos Hebreus, aos judeus, ela assegura a eles que Ele é o Messias prometido, que Ele não haverá de vir, Ele já veio, é Ele mesmo, o Senhor Jesus, o homem de Nazaré, Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, enviado do Pai, Ele é o Senhor. E que doravante, Jesus é o único e suficiente sacerdote. Isso significa que não se precisa mais praticar os rituais da religião judaica, sacrificar todos aqueles animais e praticar todos aqueles rituais e comemorar aquelas festas, porque tudo isso é apenas uma tipificação ou uma sombra, representam aquele que haveria de vir, e Ele veio. Amém? Esse é o Cristo ao qual servimos, e ao qual o escritor aos Hebreus leva os irmãos a adorarem, a venerarem e a fixar nele o olhar da sua fé, fixar nele o olhar da sua esperança. E eu digo para você, fixe nele o olhar da sua fé, o olhar da sua esperança, porque Ele é suficientemente
capaz para resolver todas e quaisquer situações na sua vida, porque Ele é o Cristo de Deus. Uma vez por todas, Ele propiciou acesso direto ao trono de Deus. Ele nos proporcionou, Ele nos aproximou do trono de Deus. Estávamos privados da glória de Deus. Estávamos impedidos ou destituídos, como diz o texto sagrado em Romanos, da glória de Deus. Mas Ele, o Cristo, que tomou a forma humana na pessoa de Jesus, Ele veio para mudar a nossa história e nos reconciliar com o Pai, e nos dar acesso novamente à presença bendita e maravilhosa do Senhor. E é isso que temos hoje. Estamos aqui por conta desse tão grande sacrifício, por conta dessa propiciação, dessa aproximação que Ele nos proporcionou por meio da sua pessoa maravilhosa, do Senhor Jesus. Na carta aos Hebreus ainda, vamos ler um texto para reforçar isso que estamos falando na nossa introdução. Capítulo 4, versos de 14 a 16. Se você quiser me acompanhar aí, você que está pela internet, abra sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 14 a 16. Os quais dizem assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Olha o que ele diz: conservemos firmes a nossa confiança, porque nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou o quê? Os céus. E por isso nós temos grande confiança. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está lá no santuário celestial como sumo sacerdote, e a palavra diz aqui que Ele se compadece das nossas fraquezas. O Senhor tomou a forma humana na pessoa de Jesus. E Ele passou por grandes sofrimentos sobre essa terra. E Ele conhece e se identificou pela sua encarnação com a dor e com o sofrimento humano. E Ele se identifica comigo e com você. Agora, uma vez que Ele está no santuário celestial, quando você clama, quando você chora, quando você suplica o seu favor, Ele vem em seu socorro, porque Ele conhece a sua dor, Ele se identifica com a sua dor, Ele se identifica com o seu sofrimento, e Ele vem em seu socorro. Esse é o Deus que servimos. O Deus ao qual servimos não é um Deus distante, não é um Deus que está lá no terceiro céu, distante de nós, incapaz de conhecer a nossa dor, incapaz de se identificar com o nosso sofrimento, de forma alguma. Ele se identifica conosco. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas. Você tem sido tentado? Ele foi também. E Ele sabe o que é ser tentado. Tentado pelo mal, tentado pela sua carne. Ele conhece as nossas fraquezas, as tentações, as provações, as inclinações da carne.
Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa semelhança, mas sem pecado. Na sua humanidade, Ele era a nossa semelhança, porém, sem pecado. Guarda isso aí, ó. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Mas sem pecado. Ele era o quê? O homem perfeito. E perfeitamente perfeito. Redundância, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Quem quer chegar, portanto, confiadamente ao trono da graça para receber dele socorro bem presente. Irmãos, isso aqui enriquece a nossa fé. Quando você lê a palavra do Senhor, com a iluminação do Espírito, você consegue tocar na realidade da palavra. E isso renova a sua fé, reaviva o seu espírito, fortalece o seu coração, renova a sua esperança. E Deus tem nos renovado através do louvor, através da nossa adoração, e o Senhor tem renovado nesses dias cada um de nós através da sua palavra, porque Ele nos ama. E quanto maior as dificuldades, com mais intensidade Ele age em nosso favor, em nosso socorro, porque Ele conhece a medida da nossa limitação humana. Ele conhece até onde suportamos o sofrimento, a dor, as incertezas, o medo, o pavor. Ele sabe até onde nós suportamos ou suportaremos. Ele é Deus. Ele age em seu favor. Amém, amados? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Nos achegarmos ao trono de Deus para recebermos misericórdia. E acharmos graça, quer dizer, recebermos um favor imerecido de Deus. Não merecemos, por mais bondosos que achamos ser, não merecemos, mas pelos merecimentos ou pelos méritos do seu Filho, Jesus Cristo, Ele então nos contempla com a sua bênção, com a sua graça, com o seu favor, pela sua grande, infinita misericórdia. Irmãos, a palavra é maravilhosa. Graça para socorro em ocasião oportuna. Graça para socorro em ocasião oportuna. Ele oportunamente está te abençoando. Semana após semana. Mês após mês. Ano após ano. Eu me sinto privilegiado e feliz por estar em 2021, por ter virado o ano. Talvez em anos passados eu não tenha valorizado tanto essa mudança, de contemplar mais um ano. Mas graças ao Senhor, meu coração é grato pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui 2021, dia 14 de fevereiro, ministrando a você, compartilhando com você esta palavra tão extraordinária, que mostra a graça, a misericórdia e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Amém, amados? Além do mais, o sangue de Jesus agora remove permanentemente
o nosso pecado. Não vou ler o texto, mas quem estiver anotando, anota aí, capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, versos 18 a 26. O sangue de Jesus agora remove permanentemente o nosso pecado. Quando você lê o texto aqui de Hebreus 12, ele fala sobre, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, ele inicia dizendo, portanto, ele inicia trazendo uma conclusão do capítulo anterior. E o que nós lemos no capítulo anterior? Nós lemos, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Aí ele diz, portanto, visto que temos a rodear tão grandes nuvens de testemunhas. Quais são essas testemunhas que falaram, de uma maneira muito evidente, muito enfática no Antigo Testamento? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e os demais heróis da fé que a galeria vai enumerando. E lá na conclusão desse capítulo 11, ele chega a dizer, olha, e eu me cansaria de dizer aqui tantos outros nomes, tantos outros profetas, tantos outros homens de Deus, dos quais o mundo não era digno. Então, no capítulo 12, ele está aqui ressaltando algo, ressaltando a galeria dos heróis da fé, e dizendo para nós que nós temos muitas nuvens de testemunhas, e por isso vamos desembaraçar o nosso caminho e vamos prosseguir. Porque todas essas testemunhas falaram por Deus até aqui. Mas o escritor de Hebreus nos diz que a partir de agora, o Senhor tem nos falado pelo seu próprio Filho. Temos uma nuvem de testemunhas do passado, mas há 2000 anos atrás, o Senhor nos fala pelo seu próprio Filho, o Cristo de Deus. Isso é tremendo, amados. Todos esses heróis da fé, eles testificaram em suas vidas e através de suas vidas, que a melhor vida é enxergar a graça de Deus. A melhor vida é enxergar a graça de Deus e a vontade de Deus para você. Amém? Então a melhor coisa da vida, o maior privilégio da nossa jornada, da nossa carreira cristã é enxergar, é conhecer a graça de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é tremendo, irmão, quando nós entendemos isso no nosso espírito, quando o Espírito de Deus tira o véu da nossa mente e nos faz penetrar nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, a nossa fé muda. Nos tornamos gigantes na nossa fé, pela revelação que o Espírito de Deus promove no nosso espírito. Amém, amados? A esses tantos heróis, podemos acrescentar os milhares de fiéis que se juntaram a eles nesses últimos 2000 anos da história da igreja. E quantos heróis da fé se juntaram a esses de Hebreus 11
nesses 2000 anos da história da igreja. E nós ainda estamos escrevendo a história da igreja. Ou, melhor dizendo, o Espírito Santo está conduzindo e continua escrevendo a história da igreja. Ele dá continuação aos atos do Espírito, chamado lá de Atos dos Apóstolos, que eu quero aqui chamar de Atos do Espírito. Nesses 2000 anos, os atos do Espírito vêm acontecendo e o Senhor vai conduzindo a sua noiva, e o Senhor vai conduzindo a sua igreja, e o Senhor vai escrevendo a história da igreja ao longo dos anos, porque Ele é soberano e Ele está no controle da caneta que escreve a história da igreja. Não é o homem, não é o governo, não são as circunstâncias, não são as guerras, não são as epidemias, não são as destruições que há na humanidade ou na terra. Ele escreve a história da humanidade porque Ele é Deus. E Ele está escrevendo a minha e a sua história. Olhando firmemente, diz o texto sagrado, olhando firmemente para Ele. Significa o quê? Olhando com total atenção para Ele. Quando você entra na reunião da igreja, não fique disperso. Deus tem algo para falar ao seu coração. Fique atento ao que Deus fala. Porque alguém, ao estar aqui à frente, ele está sendo boca de Deus para você. Deus está usando todos aqueles pregadores que sobem aqui para falar ao seu coração, para trazer uma mensagem de edificação, de crescimento espiritual, de fé, de esperança para você. Isso vai te renovar para a semana que se segue. Hoje é o primeiro dia da semana. Teremos uma longa semana de 7 dias pela frente. E Deus quer te fortalecer, Deus quer te renovar, Deus tem algo para que você vença com muita fé, com muita determinação, com muita confiança, essa semana que está por vir. Amém? Você vai repetir uma palavra comigo, por favor. Infelizmente, o pastor sobe no púlpito, né, no meio do sermão diz, vocês vão repetir uma palavra comigo. Infelizmente, sim. Infelizmente, o pecado constitui um empecilho ou um embaraço para muitos que estão na carreira da fé. Falamos de muitas coisas boas, de muitas coisas edificantes, de heróis da fé, e que somos esses heróis do século 21. Mas, dentre esses heróis, dentre nós, há aqueles que têm se embaraçado, que não têm percebido os empecilhos que têm ocorrido em suas vidas, e que os têm impedido de avançarem, de crescerem, de prosperarem na sua vida espiritual, de avançarem em Deus, porque infelizmente o pecado tem embaraçado muitos irmãos, e isso é uma realidade dentro da palavra e que não podemos deixar de falar num sermão desse. A negação do pecado é um problema sério para o crente. Negação do pecado, pastor, o que é isso? Você que está em casa, por gentileza, abra comigo em 1 João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 10. Diz assim:
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amados irmãos, nós precisamos lidar com a questão do pecado nesses dias. O pecado é errar o alvo. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado abafa o nosso espírito da comunhão com Deus, impede o nosso espírito de ter comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, Paulo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Quando isso acontece? Na nossa regeneração. Quando nós nos convertemos, há uma regeneração no nosso espírito. Nós nascemos de novo, espiritualmente. O nosso espírito nasce e nos tornamos então uma nova criatura. E uma nova criatura que contém em si, na sua natureza, o Espírito Santo de Deus. Isso significa que a partir desse momento, nós passamos a ter plena comunhão com Deus no nosso espírito. É no espírito que temos comunhão com Deus. É ali que você toca em Deus. E nós não podemos manchar a nossa alma. Na alma está a mente, vontade e emoção. Com a alma nós lidamos com o mundo cotidiano. E às vezes a nossa vontade se inclina para o mal, se inclina para o pecado. Às vezes as nossas emoções, os nossos prazeres se inclinam para o pecado, se inclinam para o mal. Às vezes a nossa mente, ela fica num nível absolutamente intelectual, racional, humano, e não conseguimos tocar em Deus e pecamos por manter a nossa mente distante do Senhor. Por isso o autor diz aqui, olhando para Ele, significa fixando a mente nele, fixando o olhar nele. E o pecado que tenazmente, como diz o texto sagrado, que tenazmente nos assedia diariamente. Esse mal tenta nos bloquear da plena comunhão com Deus. E nós precisamos o quê? Nos desvencilhar do pecado, para que o nosso espírito e, consequentemente, a nossa alma desfrute de paz, desfrute da presença maravilhosa, confortante, fortalecedora do nosso Deus. Temos de nos desembaraçar do pecado, deixar o pecado, fugir do pecado, para que as nossas vidas tenham a plenitude do Espírito Santo, comunhão plena com Deus. O cristão deve e precisa ter plena comunhão com Deus. Só assim ele será fortalecido. Só assim a sua fé se tornará inabalável. Amém? Plena comunhão com Deus. E o pecado impede isso. Pastor, qual a saída para a minha situação no dia a dia? Como me desvencilhar do pecado que tenta quebrar a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus? No mesmo capítulo de 1 João 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Quem quer andar na luz? Andar na luz como Ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui está a saída. Andar na luz, andar no Espírito Santo, deixar sua vida ser conduzida pelo Espírito de Deus, deixar o Senhor conduzir a sua vida, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, orar continuamente em espírito, em realidade, buscar o Senhor para todas as decisões, para todas as situações na sua vida, andar em espírito, correr do mal, correr do pecado, se desvencilhar, se afastar de tudo aquilo que possa contaminar a sua mente, o seu olhar, o seu coração, a sua alma, e prosseguir na luz. E todos os nossos pecados serão purificados. Mesmo assim, andando na luz, cometeremos alguns pecados. Mas quando você está na luz, você consegue enxergar os pecados, porque você está na luz, e o Espírito te ilumina, né? E você consegue se desvencilhar do pecado. Às vezes você está com um sapato limpinho assim, como o meu aqui, brilhando. Esse não precisa nem engraxar. E se ele estiver sujo, quando eu estou à luz, eu vou perceber. Então, quando nós estamos à luz, eu posso enxergar as partículas de poeira sobre esse púlpito, porque eu estou na luz. Aqui uma, aqui outra, aqui outra. E assim, você vai retirando, pela lavagem da palavra e pelo sangue purificador de Cristo, você vai tirando todas as partículas do pecado da sua vida. E a sua comunhão com Deus se torna plena, absoluta. E isso é descanso para a sua alma. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe quando Ele nos aliviará? Quando nós estivermos nele, desfrutando da pessoa dEle. Mas só estaremos nele e desfrutando da pessoa dEle se estivermos na luz. Porque na luz o mal é retirado de nós. Os pecados são eliminados do nosso viver diário e temos plena comunhão com Deus. Amém, amados? Condicionantes para a plena comunhão com Deus: andar na luz continuamente. Andar na luz continuamente. Agora estou partindo para a minha conclusão. Olhando para o autor da nossa fé. Muito significativo isso. Olhando para o autor da nossa fé. Quem é o autor da sua fé? O Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, o Messias. Jesus, o Filho eterno do Pai. Ele é o nosso autor da fé. E o texto sagrado nos exorta a olhar firmemente para Ele. E eu quero aqui, rapidamente, na nossa conclusão, mostrar quem é Ele. Ele tem muitos adjetivos. Há muitas coisas a se falar sobre Ele, mas eu enumerei aqui algumas que eu considero principais. E quero passar para você. Quem é Ele? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Redentor? Quem é o seu sumo sacerdote? Em Hebreus 1:9 diz assim: o ungido de Deus, Ele é
o ungido de Deus. Significa aquele que na sua humanidade teve a plenitude do Espírito Santo. Ele recebeu na sua humanidade a plenitude do Espírito Santo. Por isso ele é o ungido de Deus. Quando você olha para a galeria dos heróis da fé, capítulo 11, você verifica ali homens que foram cheios do Espírito Santo. Falaram por Deus. Tiveram revelações extraordinárias como Daniel e tantos outros. E o Senhor deu revelações a Daniel e disse: olha, Daniel, você não entende o que eu estou te revelando. E você vai morrer sem entender. Mas o que eu estou te revelando determina os tempos e as estações. Determina o fim dos tempos. Revelações tremendas. Esses homens eram cheios do Espírito Santo, mas este homem especial chamado Jesus, ele era o ungido de Deus. Significa o quê? Que ele era pleno do Espírito Santo. Não havia pecado na sua humanidade. Ele era o homem perfeito. Então, o Espírito Santo de Deus poderia entrar nele em toda a sua plenitude e com todo o seu poder. Esse era um homem diferenciado. Esse homem recebeu toda a plenitude de Deus para cumprir o seu ministério. Ele é o ungido de Deus. Esse homem Jesus não é um homem qualquer. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2. Ele se tornou o herdeiro de todas as coisas por meio da cruz. Por meio do seu sacrifício naquela cruz. Ele conquistou a posição no Pai de herdeiro de todas as coisas. Amém? Esse é o nosso Senhor. O nosso sumo sacerdote, Hebreus 2:17. Quando a palavra diz o nosso sumo sacerdote, a palavra está dizendo, olha, ele é o nosso representante diante do Pai. Ele é o sumo sacerdote de Deus. Ele é o nosso representante diante de Deus. Você tem um representante diante de Deus, que intercede por você. Amém? Ele é o capitão da nossa salvação. Hebreus 2:10. Ele sofreu na cruz para ser o príncipe da salvação. Essa palavra capitão pode ser traduzida também por príncipe. Ele é o príncipe da nossa salvação. Ele conquistou essa posição lá na cruz. Amém? Morrendo ali como homem perfeito, santo, justo. Ele conquistou a posição do nosso príncipe da salvação. Ele é o apóstolo de Deus. Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo de Deus. Você não vê em nenhum texto sagrado no Novo Testamento dando esse título ao Senhor Jesus. Só aqui, ele é o apóstolo de Deus. O que significa ser o apóstolo de Deus? O enviado do Pai. O enviado de Deus para nos salvar. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos inimigos de Deus, ele, o apóstolo de Deus, foi enviado para nos dar vida, para nos resgatar da morte para a vida. Amém?
o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. Jesus é o nosso fiador. Pastor Flávio Varela, ele conhece bem essa questão aqui, né, pastor? Que é fiador, a responsabilidade de um fiador. Ele é o seu fiador. Ele te avaliza diante do Pai. E Ele vai te conduzir na sua carreira cristã, até te apresentar ao Pai, dizendo: Pai, esses são os pequeninos que me deste. Eu os apresento a Ti. Amém? Ele nos conduzirá, irmãos. Ele é o nosso fiador. Ele é o nosso garantidor. Na nossa carreira da fé, na nossa carreira cristã, na nossa caminhada para o céu. Amém? Ele é o ministro do santuário celestial. Hebreus 8:2. Existe um santuário celestial, no qual este Cristo ascendido, este Cristo celestial, Ele tem um ofício nesse santuário celestial, que é interceder por mim e por você continuamente. Ele está intercedendo por você. Amém? E finalmente, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2, que é o texto que lemos. Iniciamos com esse texto. Vamos encerrar com esse texto. Autor e consumador da fé. A palavra consumador significa que Jesus nos ajudará até o fim. Ele é o autor da nossa fé. E Ele vai consumar a nossa fé. Consumar a nossa fé significa que Ele vai nos ajudar até o fim. Isso é consumar a nossa fé. Ele vai te ajudar até o fim. Ele vai te conduzir. Ele vai te fortalecer até o fim. Contanto, aí entrou uma condicional aqui, né? Eu falei da parte melhor. Vou falar de uma outra, que pode nos ajudar. Contanto que tenhamos o nosso olhar fixo nele. Vamos ficar em pé? Contanto que tenhamos o nosso olhar fixo nele. Amados irmãos, eu não sei qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não vai voltar do mesmo modo que você entrou aqui hoje, porque a palavra de Deus, esse Cristo celestial, Ele impactou o seu coração hoje, pelo que Ele é, e pela sua palavra. Porque Ele é o Senhor, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Ele está cuidando de você. Por isso Ele o trouxe aqui esta noite, para liberar essa palavra ao seu coração e para dizer a você: volte fortalecido, renovado, cheio de esperança, para enfrentar essa nova semana, porque eu, diz o Senhor, sou contigo.